Salve minha rapaziada, tudo bem com vocês? Daniel Brownie falando, mais um vídeo aqui do canal Brownie Fogo, o segundo, né, deste domingo, tá legal? A gente já fez um vídeo aí discorrendo a madrugada sobre o Henderson, a fala dele no Bola da Vez, né, e aí eu queria saber, enfatizar mais uma vez, queria saber a sua opinião. Você acha que qual lado você, eu diria que todos aqui, eu acho que vai ser unânime, que todos vão dizer que cada um tá certo na sua razão, certo? O CEO Jorge Braga e o técnico do Botafogo, Henderson Moreira. O CEO dizendo que não vai ter dinheiro até maio e que o Botafogo ele não vai poder montar um time pro Carioca, e o Henderson dizendo que tem que montar um time pro Carioca porque não dá pra montar um time às vésperas do Campeonato Brasileiro, certo? Eu acho que cada um tem a sua razão, mas você entende mais o lado de quem? Certo? O lado financeiro ou o lado da situação do futebol, porque o Botafogo é um time de futebol e se formar no início, se não formar um bom time, isso pode ser trágico lá na frente. Eu acho que é um pouco dos dois e eu queria saber a sua opinião. E aí, cara, o Botafogo já começa a se movimentar, sabe? É como eu falei, eu quero falar aqui um pouquinho sobre o Douglas Borges, né, que é um atleta que vai renovar, né, ao que parece até o fim do ano. Eu tenho as minhas opiniões, é um pouco dividida. Eu acho que seria interessante a renovação e seria plausível até o fim do Campeonato Carioca. Até o fim do Brasileiro eu acho um pouco exagerada, né? Eu vou chegar lá. E eu quero também, né, perguntar pra vocês o que vocês acham a respeito disso. Mas antes de mais nada, né, cara, é importante enfatizar o seguinte. O CEO, óbvio, né, que por isso que eu falo, o lado financeiro dentro do futebol, o aspecto financeiro e desportivo, eles se entrelaçam o tempo inteiro. E aí a maré de um lado pode influenciar na maré do outro, né, cara? Como se fosse o encontro de um mar com um rio, né? E aí não tem o que fazer. Você tem que jogar, né, ali conforme a dança. E aí o que acontece? O CEO, ele diz que não vai ter dinheiro agora no início do ano, e aí o Botafogo ele vai ter que pensar em montar o time gradativamente lá pro Campeonato Brasileiro. Só que agora o CEO não é um cara do futebol, né? E fica evidente quando ele fala que vamos montar um time só pro brasileiro. Não existe isso de você montar um time inteiro só semanas antes da competição mais importante do ano. Não tem como, certo? O Campeonato Carioca é um campeonato que tudo bem, você pode fazer de laboratório, não serve pra tanto, né? Tem tudo isso é óbvio, né, cara? A gente sabe que o foco é no Campeonato Brasileiro. Mas você tem que entrosar esses atletas. Esses atletas têm que chegar ambientalizados ao clube. Esses caras, isso demanda tempo para eles se entrosarem. E você não consegue fazer isso em dias, né? Em 2 semanas de treinamento, ali entre o Campeonato Carioca e Brasileiro, até porque vai ter Copa do Brasil, vai ter terceira fase, o Botafogo vai jogar. Então o Botafogo vai estar concentrado nisso. Imagine isso, né, cara? O Botafogo indo com um time todo capenga para jogar a terceira fase da Copa do Brasil. E aí isso influencia no financeiro. Porque se o Botafogo for com um time capenga, né, entrar no Carioca com um time, vamos de qualquer maneira e depois te monta o time. Chega a terceira fase da Copa do Brasil, o Botafogo pega o Palmeiras no sorteio. O Palmeiras, com um time muito mais forte, vai ganhar do Botafogo. E aí o Botafogo não vai ver a cor do dinheiro de nenhuma premiação na Copa do Brasil. Certo? Então, é o que eu falo. Aí é o aspecto desportivo influenciando no financeiro. Porém, tem outro lado. Certo? Vamos dizer que o Botafogo, o Henderson, deseja contratar 9 jogadores, 10 jogadores para o Campeonato Carioca. E aí, ele contrata, né, faz ali algumas alternativas, umas 6 dão certo, 4 dão errado. E aí o Botafogo consegue montar um time minimamente digno, mas começa a atrasar salário, né? Como o Botafogo gastou muito e excedeu a folha, aquilo que tinha no orçamento no primeiro semestre, o Botafogo começa a atrasar vencimentos, atrasar salário, não paga suas pendências. Ainda mais que o Campeonato Carioca é um campeonato que você não tem tanta renda com bilheteria e tudo mais. E aí? Né? Como é que vai fazer? Sabe? Esse é o grande problema. Como é que o Botafogo ele vai montar um time super competitivo sem dinheiro? Então tem que haver um meio termo. Você tem que ter o lado do Henderson de buscar uns 4 ou 5 reforços ali, desses 4 ou 5, uns 2 de muita confiança dele. Você combine com esses atletas e com o empresário desses atletas que o salário por hora vai ser X e no Campeonato Brasileiro vai ser 2x. Né? Você tem que encontrar essas alternativas. Agora para esse primeiro semestre eu vou pagar pouco.
mas no Campeonato Brasileiro vai dar para pagar mais, certo? E aí, cara, como o Ederson disse, no Campeonato Brasileiro, chegando próximo, dá os retoques finais, né? Dá aquele toque final, ó, agora é isso aqui que a gente quer pro campeonato, né? Falta isso, faltam 2 posições. E aí o Botafogo dá o retoque. Eu acho que a gente tem que encontrar um meio termo, né? E o próprio Anderson disse isso, tem que encontrar uma alternativa. E é o que eu vejo que é o mais viável, certo? Não adianta o CEO ficar dando declaração aos 7 ventos, dizendo que não vai ter o que fazer, não tem tipo pra montar. E também não adianta o Anderson ficar aos 7 ventos dizendo, não tem, eu quero o time agora. Eu acho que tem que sentar todo mundo, né? E aí para isso existe a intermediação do presidente. Eu acho que o presidente do Césio Melo tem que puxar a responsa para essa situação, até porque ele tem uma boa relação com o CEO, ele tem uma boa relação com o Anderson, ele tem uma boa relação com o Eduardo Freeland, e é tentar alinhar as coisas. Então é assim que eu penso. Aí agora a gente vai para a situação do Douglas Borges, tá bom, gente? O Botafogo já se movimentando aí, cara. Oyama vai ser difícil, o Marco Antônio vai ser difícil, Navarro vai ser difícil, quer dizer, o Marco Antônio já foi embora. O Douglas Borges, goleiro, que é o terceiro goleiro do Botafogo, vamos colocar assim, foi o titular no início do ano, no primeiro semestre, nos primeiros 8 jogos, se eu não me engano, do Campeonato Brasileiro Série B. Depois deu lugar ao Diego Loureiro, tá? E aí agarrou na última vez contra o CRB, que o Diego Loureiro estava suspenso. Tava suspenso não, acompanhou o nascimento da filha. E aí, cara, o que a gente tem? A gente vai ter o Douglas Borges possivelmente renovando até o fim da próxima temporada. 1 ano. Vamos pro início, tá? Eu sei que eu inclusive falei isso numa live. Quando aparecer a notícia de que o Douglas Borges vai renovar, a torcida do Botafogo inteira vai ficar, puta que pelo amor de Deus, Douglas Borges, o goleiro, porra, falhou pra caramba, vai renovar pra quê? Série A, tem que mandar embora. Vamos lá, eu não discordo, tá? Eu também acho que ele falhou pra caramba. E também não acho que é um goleiro que tá no nível do que o Botafogo precisa. Só que pensa comigo na circunstância, tá? Vamos pensar na circunstância. O Botafogo não tem dinheiro para contratar, os outros jogadores das posições que tem que priorizar, que é meia, ponta, centroavante. O Botafogo tá com pouquíssimo recurso financeiro. Imagine abrir a carteira para contratar um outro goleiro, certo? Mas por que não contrata outro goleiro barato? Cara, as coisas não funcionam assim. Você vai mandar o Douglas Borges embora, você vai ter que pagar a saída dele, o FGTS e tudo mais. Aí para você chegar com outro goleiro, você vai ter que pagar, você vai ter que fazer um novo contrato e tudo mais. Então é mais dinheiro, certo? Você está gastando mais dinheiro para trocar 6 por meia dúzia. Você vai tirar o Douglas e vai contratar um outro goleiro que também vai ser uma incógnita, porque vai ser um cara da mesma prateleira, do mesmo mercado do Douglas. Claro que isso faz parte do futebol, da análise de mercado, só que é aquilo. Será que o Botafogo tem condição de abrir a carteira para priorizar, nesse momento, um terceiro goleiro, um goleiro reserva? O que o Botafogo tem nesse momento, rapaziada, é o Gatito, que estão tentando renovar com ele, o Diego Loureiro, né, que na minha concepção é um goleiro que até poderia ser emprestado para pegar rodagem e tudo mais, é um cara que vai acabar ficando no Carioca, porque não tem outro, e o Douglas, tá? E você tem que ter 3 goleiros. Numa situação de emergência, um fica suspenso, o outro se machuca, você tem o terceiro. Bruno, e o goleiro da base? Por que terceiro goleiro não usa da base? O Igor Gabriel, que é o goleiro titular do Sub-20, que fez até um bom ano pelo Botafogo, ele saiu do clube. Né? Ele tá voltando pro CSA, ele era emprestado. E aí sobraram 2 goleiros, né? O Gabriel e o Lucas, né? Que são 2 goleiros. Né? O Gabriel não é tão jovem, o Lucas já é mais jovem. São 2 goleiros que ainda não estão prontos para, por exemplo, numa situação emergencial, imagine, num jogo contra o Fluminense, os 2 goleiros estão fora. Aí você tem que colocar um goleiro de 18 anos que ainda tá pegando casca na base, que girar no profissional, aí você queima o moleque que joga no Sub-20, certo? Eu não quero que isso aconteça. Brown, mas aí o erro não foi ter dispensado o Andrew, que era o goleiro Sub-20 no ano passado? Eu acho. Achei o erro de se desfazer. Só que agora a situação é a seguinte, cara. Você tem 3 goleiros e na base você ainda não tem nenhum pronto. Certo? Você vai se desfazer do Douglas, você vai ter que ir no mercado, vai gastar mais dinheiro para trazer um cara que também pode não ser uma unanimidade. Certo? E aí, cara, é quem tá ali, o Botafogo ele vai renovar. Certo? É aquilo.
A gente não tá falando, né? O próprio Anderson, e eu tenho certeza que, porra, essa renovação tem o aval do Anderson. A gente não tá falando que o Botafogo ele vai ter que se virar do avesso pra contratar um meia ali pra disputar a posição com o Chay. O Botafogo vai ter que se virar do avesso pra contratar um ponta decente. Vai ter que se virar do avesso pra contratar um suplente pro Luiz Oyama, se o Luiz Oyama for embora. O Botafogo não vai ter que se desdobrar pra contratar um centroavante de bom nível, no nível do Rafael Navarro. Então, como é que o Botafogo vai abrir a carteira, né, e vai gastar o pouco dinheiro que tem para essas posições que são carentes para priorizar um terceiro goleiro? Claro que tem que renovar com o Gatito. Isso é óbvio que entra na balança aqui. Eu só não digo que eu concordo totalmente porque eu não sei dos vencimentos. Eu acredito que, né, eu não ponho minha mão no fogo por ninguém, mas eu acredito que os vencimentos continuem embaixo do Douglas Borges. A única coisa que eu não concordo é a renovação ser até o fim do Brasileiro. Eu acho que ela poderia ser até o fim do Carioca e depois analisava a situação, né? Porque eu acho que no Brasileiro o Botafogo vai ter uma grana a mais, o Campeonato Brasileiro o sarrafo é maior, e aí eu acho que dava para o Botafogo ser mais criativo, chegar no mercado, né, e buscar alguma alternativa, né, para terceiro goleiro, para segundo goleiro, dependendo da circunstância. Eu acho que poderia ser o caso, certo? Essa é a minha opinião. Eu acho que o Botafogo ele poderia ir ao mercado no meio do ano, visando até rejuvenescer o seu gol, né, cara? Porque o Botafogo tem goleiros, tirando o Loureiro, né, cara, mais velhos, certo? Mas assim, eu acho que o caminho é esse, motivos óbvios, né, cara? Eu venho falando isso aqui há algumas semanas, né, que o Douglas provavelmente ia renovar porque não tem outro goleiro na base e porque o Botafogo tem que buscar alguém. Né? Porque o Botafogo não tem condição de buscar. O Botafogo vai ter que buscar alguém pra linha nesse momento. E aí, por que eu acho que não era pra renovar no Brasileiro? Porque eu acho que até o fim do Carioca o Botafogo já vai ter contratado um outro goleiro pra sua base, um outro goleiro, sei lá, mais encorpado. Aí eu acho que é uma outra situação. Eu acho que poderiam aguardar. Mas o Botafogo decidiu fazer até o fim do Campeonato Brasileiro. Não acho o Douglas uma unanimidade, é um cara que falhou bastante, né, no início do Campeonato Brasileiro pelo Botafogo, mas é aquilo, irmão. São os três que tem. E, honestamente, eu acho que abrir a carteira para buscar outro goleiro nesse momento é você perder a oportunidade de abrir a carteira para outras posições que são mais carentes nesse momento. Essa é a minha visão, quero saber a sua. Valeu? Tamo junto, fui!